We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, nós teremos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. E eu convido a todos vocês que já estão na conexão conosco para orarem também juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, essa grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e irmãos queridos, irmãs amadas, que creem na Tua palavra, que creem na mensagem do Teu profeta de Malaquias 4, e assim nós damos graças ao Senhor pela vida de cada um, ó Pai. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, pedimos a inspiração divina para este trabalho que estamos realizando agora,
Pedimos também a saúde para todos. Se alguém estiver se sentindo enfermo, que possa receber a bênção, a cura, a libertação, para a glória do teu bendito nome. Deus de misericórdia, nós pedimos todas estas bênçãos nesse instante, humildemente e em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, nós estamos com a nossa Bíblia aqui aberta no Evangelho de São João, capítulo 10. E nós vamos ler, permitindo o Senhor, a partir do versículo 23. Então, se vocês gostam de acompanhar e quiserem acompanhar, então nós teremos um tempo para isso, para você pegar a sua Bíblia e achar a Escritura aí. Enquanto isso, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos aqui diariamente, não é? Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo nosso portal. E também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Se qualquer irmão ou irmã desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e nós estaremos te adicionando com muito prazer, com muito carinho, muita alegria de tê-lo também como mais um companheiro na família de Deus. Que inscrevam-se neste canal, porque dessa forma nós vamos sendo impulsionados pelo YouTube e mais pessoas vão sendo alcançadas também pela bênção de Deus, da bendita palavra do Senhor. E também não esqueça de clicar no joinha, ali no gostei, quando você estiver assistindo o vídeo, não é? Nós pedimos que, se você gosta, se você ama este programa, então que todos possam fazer isso para o benefício de todos, não é? E agora aqui, meus queridos, ainda em tempo, quero lembrar também a todos vocês que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se o irmão ou a irmã reside próximo a um desses dois endereços que nós citamos, venha adorar conosco. Você será muito bem-vindo. Nós nos sentiremos abençoados com a vossa presença ali e certamente você também poderá sair abençoado ali por estar juntamente com os filhos de Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Muito bem, dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, para que nós então possamos dar prosseguimento no nosso programa, porque o nosso cronômetro aqui ele não para e ele vai diminuindo o tempo cada instante, não é? Vamos aqui então, versículo 23 do capítulo 10 de São João. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu
conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses. Pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai testificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque dizes: sou filho de Deus. Nós paramos aqui no versículo 36, né? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Quem vai cantar esse belíssimo hino é o cantor sacro Nicolete. E o nome do hino que nós vamos ouvir é um hino muito bonito, chama-se Abrigo. Vamos ouvir então esse belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual e para a glória de Deus, e depois nós retornaremos dando continuidade à leitura, à meditação, ao estudo da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Cristo, vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo este abrigo, como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Abrigo, fonte de riqueza, abrigo na abundância ou na pobreza, abrigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais te deixarei. Abrigo que é um escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos.
abrigo que está sempre comigo. Cristo é o meu abrigo. Abrigo na abundância ou na pobreza, abrigo que está sempre em minha mesa. Nunca mais te deixarei. Abrigo que é um escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Abrigo que está sempre comigo. Cristo é o meu abrigo. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, que o Senhor nosso Deus receba esse louvor para a sua honra e sua bendita glória, em nome de Jesus Cristo. E agora, queridos, nós vamos dar prosseguimento então no estudo da mensagem que está em apreço aqui nesta série de programações, que tem por título Quem dizeis ser este? E nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 121. Leiamos então. Agora observem, Moisés, a palavra ungida, ou igualmente nós o chamamos, eu espero que vocês compreendam quando digo que ele era o Messias, porque o profeta de Deus aqui havia dito que Moisés era o Messias para aquela era, né? E então ele estava tentando advertir os irmãos para que não se escandalizassem muitas vezes com determinadas expressões do profeta, porque elas eram verdadeiras, mas às vezes nem todos tinham a capacidade do conhecimento de entender aquilo, não é? Então, voltando só um pouquinho aqui, retroagindo um pouquinho, então ele disse, eu espero que vocês compreendam quando digo que ele era o Messias. Ele era a palavra ungida que tinha sido prometida para aquele dia. Então, Messias quer dizer isso. É a palavra prometida para aquele dia que tem sido manifestada. Então, nós lemos ali naquela escritura, quando aqueles judeus, não aceitando que Jesus era filho de Deus, eles pegaram em pedras para atirar nele. Então, e eles estavam irritados com isso. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, por qual das boas obras que eu tenho feito que vocês estão querendo me apedrejar? Eles disseram, por nenhuma boa obra. Toda boa obra que você faz, em outras palavras, não é? Elas são boas, nós gostamos da ressurreição dos mortos, nós gostamos da cura divina, da libertação dos demônios, tudo isso nós gostamos. A única coisa que nós não gostamos aqui foi que você, sendo homem, te fazes Deus. Aí o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu? Mas na vossa lei não está escrito. Aí eu disse, quer dizer, lá na lei deles estava escrito, eu disse, sois deuses. Então, quer dizer, não está escrito na Bíblia de vocês isso? Sois deuses, né? Então, por que que aqueles a quem vem a palavra são considerados deuses, e eu, só porque disse que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar, né? Então, essa era a questão e esse era o diálogo de Jesus
com os judeus. Moisés, vocês creem nisto? Que ele era o Messias? Porque a palavra ungida, para aquele momento, é o Messias, né? Vocês creem nisso? Certamente a palavra Messias significa o ungido. Estão vendo? Agora, Noé era o ungido do seu dia. Abraão, que falou que seu povo tinha peregrinado 400 anos em escravidão e eles seriam tirados por uma mão forte, e o que ele mostraria, seus sinais e maravilhas, e as gerações que estavam vindo e o que fariam. E Moisés se pôs ali, aquela palavra ungida daquele dia. É por isso que ele pôde colocar a mão no seu peito, porque ele se encontrava na presença de Deus. Amém. A grande glória Shekinah em volta dele todo. Cada movimento que ele fazia representava Deus. É aí onde a igreja deveria se encontrar agora. Correto. Ao invés disso, estamos com acesso de teimosia, alguma coisa denominacional. Mas Moisés tinha sido atraído e ele se afastou, e ali estava aquela coluna de fogo, pairando ali naquela sarça, aonde ele foi levar o rebanho para pastar, e ele viu lá naquela sarça, quer dizer, naquele mato verde, né, o fogo queimando ali, mas o mato não se consumia, a relva, a sarça não se consumia, e ele ficou intrigado com aquilo, Moisés, né? Então, e aqui se encontrava Moisés ungido, sem dúvida. O homem nem ao menos sabia o que estava fazendo. Os símbolos que lhe foram dados quando ele se encontrava ali com o seu cajado de pastor, e saber que isso ia ser uma vara no deserto, ela transformou-se em serpente, então tornou-se uma expiação. Aquela serpente tornou-se no deserto. Todas as coisas que ele fez, elas eram sinais e vozes falando ao povo. Vejam, havia algo que tinha a ver com ele, e Moisés talvez nem tenha sabido disto ele mesmo, mas ele era a palavra ungida daquele dia. Então ele disse aqui que até mesmo a serpente, a qual a sua vara se transformou ali na presença de Faraó, até mesmo aquele sinal ali era um sinal do que aconteceria no ministério ungido de Moisés. Porque lá no deserto depois, quando o povo se rebelou contra Deus, Moisés levantou uma serpente de metal na ponta de uma haste, e acontecia que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes que vieram para matá-los, eles eram curados, eles saravam. Então aquela serpente que foi a vara de Moisés que converteu nela, era um sinal que aquilo aconteceria no deserto depois, né? A palavra ungida daquele dia. Ele era o mensageiro ungido. Assim, se ele era o mensageiro daquela hora, ele era o Messias daquela hora. Eu penso que você que é da mensagem, você que já tem crido em Malaquias 4, já tem estudado bastante as mensagens, você já captou
o que o profeta está tentando dizer, né? Porque se eu dissesse, o pastor que está vos falando agora, se eu dissesse para as pessoas que eu sou o Messias ungido, eu sou o Messias ungido que vim aqui para pregar para vocês. Certamente também, se eu não fosse apedrejado por causa das leis que não permitem, mas eu seria abandonado por todos. Não é verdade isso? Você já compreendeu o que o profeta estaria querendo dizer aqui, que ele era o Messias ungido daquela hora. Moisés e Noé também foi, e Elias também foi, e assim todos eles foram o Messias daquele seu dia. Ele era o ungido. Agora, ele, Josué e Calebe eram os crentes no grupo. Observem, e tentaram ensinar a outros a verdade, mas vejam, Satanás, Datã e Coré fizeram com que outros perecessem no deserto. Agora, qual foi o problema? Deus tinha chamado Moisés. Ele não queria ir. Aqueles profetas tinham tais coisas para fazer que eles era uma coisa difícil de fazer. Eles não queriam estar saindo e ser escarnecidos. Eles queriam ter companheirismo e entrar com os demais e concordar com os irmãos. Mas vejam vocês, exatamente como eu creio, eu me esqueci que profeta foi que disse: se eu não quero fazer isso, em outras palavras, mas meu coração inteiro fica em chamas. Deus falou e tenho de entregar isso. Quer eles gostassem disso, quer eles o crucificassem, quer eles o apedrejassem, o que quer que eles fizessem, Deus falou em seu coração e ele tinha que dizê-lo, não para ser diferente, mas para ser obediente. Obediência é melhor que sacrifício. O entender do que a gordura de camelos. Então, aqui deixa eu fazer uma pequena consideração aqui. Ele diz que obedecer, está escrito nas Escrituras, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vejam, isso estava em seu coração. Ele tinha de fazê-lo. Isso era sua vida. Ele não podia retê-lo. E você vai se lembrar também de Jonas, né? Quando o Senhor Deus falou para Jonas: você vai para Nínive e prega lá que dentro de 40 dias Nínive afundará para o fundo do mar. Jonas não quis ir. Ele se esquivou porque é muito difícil cumprir certas missões que Deus dá para aquele homem enviado de sua parte, né? É muito difícil mesmo, por isso que eles às vezes se esquivavam, se desviavam daquilo. Mas este profeta, ele disse, eu não me lembro qual é o nome dele, desse profeta que disse isso, mas como é que eu posso fazer sem obedecer aquilo que Deus mandou que eu fizesse? Ainda que seja para eu ser crucificado, ainda que seja para morrer, mas tenho que fazer aquilo que Deus mandou, porque isso está dentro do meu coração. Aleluia! Havia algo, uma pulsação que os impulsionava. Eles não podiam abençoá-los ou amaldiçoá-los. Deus tinha um controle tão completo sobre eles que ele era sua voz, suas ações. Aleluia!
Dei-me uma igreja que esteja tão completamente ungida com Deus, que todas as suas ações e movimentos sejam, assim diz o Senhor, caminhe naquela glória da Shekinah, eu lhes mostrarei um Messias ungido de Deus, de pé sobre a terra. Bendito seja Deus. Lá se encontrava Moisés, ao lado da sarça ardente e a glória Shekinah. De pé ali, ungido, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, tira-a, apanha essa vara, transforma-a em uma serpente, lança-a novamente. Não importa o que qualquer outro dissesse, ele ia fazer isso. Agora, deixa eu dar uma paradinha aqui de novo, não é? Você imagine, o Senhor disse para Moisés: o que você tem na mão? Ele falou: é um cajado, é uma vara, né? De pastor. Então, lance-a no chão, jogue ela no chão. E ela virou uma serpente. E agora? Era uma serpente viva, mesmo, real, física, né? Aí o Senhor disse: agora tome-a, pegue a serpente agora. Você já pensou que difícil que teria sido isso? Se fosse você, ou então se fosse eu, será que nós teríamos coragem de pegar na serpente viva? Né? O nosso intelecto nos diria: é só você relar a mão na cauda dela, ela vira para trás e dá um bote e te mata, e te morde. Não é isso que a nossa mentalidade humana diria? Como você vai fazer uma coisa dessa? Como você vai pegar uma serpente viva? O que é que Moisés fez? Moisés simplesmente obedeceu. Eu não sei se ele raciocinou, não sei o que poderia ter acontecido, né? Mas digamos que ele tivesse pensado: não, mas essa serpente é a minha vara de pastor. Então aí tudo bem. Se ele tivesse pensado isso, então o seu pensamento humano teria ultrapassado a incredulidade. Porque a incredulidade não o deixaria pegar na serpente, não. Né? Isso aí é um bicho, é um animal feroz, peçonhento. Se eu tocar nela, ela vai me morder. Mas se ele pensou: não, mas essa serpente, até há poucos instantes atrás, não era uma serpente, era a minha vara de pastor, era o meu cajado. Então, se assim é, eu vou obedecer o que o Senhor Deus disse para fazer. Pegue-a agora. E ele a pegou, né? Você pense nisto. Eu sempre, quando estou pregando, você sabe de uma coisa? Quando eu estou pregando para mim. É claro que todos estão ouvindo, não é? Mas eu estou pregando para mim. Eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Porque como é que eu vou ensinar os outros se eu também não seria capaz de fazer aquilo? Isso não é sério? Não é certo? Irmão querido, você que é pregador do Evangelho, pense nisto, pensemos nisto. Isso não é certo, né? Então como é que eu vou ensinar os outros se nem eu não teria coragem de fazer aquilo? Bendito seja Deus. Mas então, a coisa que qualquer outro dissesse, ele ia fazer isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Não importa o que qualquer outro dissesse. Sim, ficou mais claro agora. Não importa se algum companheiro de Moisés ou se a esposa de Moisés dissesse: não faça isso, querido. Se você tocar nela, ela vai te morder. O veneno dela vai te matar. Não importava o que qualquer pessoa dissesse. Ele faria o que Deus tinha mandado. Disse: Senhor, mostre-me tua glória e estarei pronto para ir ao Egito. Eu não sou um homem eloquente. Eu
não consigo falar bem, mas tu somente deixa-me ver a tua glória. E ele a mostrou para ele. E ele desceu e tomou estas mesmas coisas, e para mostrar que ele era o Messias ungido, aquele homem apanhou pó da terra e lançou-o no ar, e moscas e pulgas voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar senão Deus? Não foi isso que aconteceu? Que ficou registrado nas Escrituras? E eu penso que eu estou falando a praticamente 100% de pessoas que creem nas Escrituras Sagradas, que creem na Bíblia, né? Mas então, não está escrito isso, que ele falou ali e as moscas vieram, os piolhos vieram, e assim por diante, não é? Os gafanhotos vieram, e aí o profeta disse: e quem é que tem o poder de criar, a não ser Deus? Então, era Deus ali ou não era? Aquilo não era Moisés, aquilo era Deus. Aleluia! Bendito seja Deus. Apanhou a água do rio e derramou-a sobre a margem de cada gota de água em todo o Egito, transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso senão Deus? Que era isso? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias. Bendito seja Deus. Eu vou ler mais um parágrafo bem rapidamente aqui. Os egípcios tentaram rejeitar isso desse modo. Os incrédulos tentaram rejeitar isso. Os crentes manufaturados tentaram da forma deles, mas a palavra de Deus levou-os diretamente para a terra prometida. Isso mesmo. Eles eram ungidos. Ele era o Messias. Então, terminou aqui o parágrafo 127. E o profeta dizendo: ele era o Messias. Ele quem? Moisés. Naquele dia, Moisés era o Messias. Era a palavra ungida ali para aquele dia, para Faraó e para o povo de Deus também. E que Deus nos ajude, não é? A crermos, que Deus nos ajude a vivermos dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. E agora nós vamos orar, vamos ter agora a oração da fé, e eu convido a todos vocês para juntos nós orarmos agora. Você que trouxe suas peças de roupa já estão aí diante de Deus, e também os lenços, onde quer que eles estejam, onde quer que você esteja, perto ou longe, nesse estado, em outro estado, em qualquer parte onde essa voz agora, esse programa esteja chegando. Então você agora exercite a tua fé como Moisés. Eu não quero e não posso olhar para o que me é aparente. Eu preciso olhar para aquilo que está escrito, aquilo que Deus é. E nós vamos orar agora confiando nisto. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, nós estamos nos aproximando da tua bendita presença. E como o Senhor Jesus Cristo disse que tudo quanto nós pedirmos ao Senhor, em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus nos concederá. Então é dessa forma que nós estamos nos aproximando ante a tua bendita presença, Senhor, com toda a humildade, com toda a reverência dos nossos corações, e nós estamos na presença do Senhor para pedir a tua misericórdia, pedir a tua graça, a tua compaixão divina em favor das pessoas necessitadas. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um, seja de saúde,
seja de emprego, seja de solução para uma viagem, seja o que for que a pessoa esteja necessitando, que o Senhor estenda as tuas benditas mãos e dê a bênção que cada um precisa. E se aquilo não for correto, se aquilo não for da vontade do Senhor, que o Senhor possa mostrar para essa pessoa: não vá fazer isso, não vá fazer essa viagem e assim por diante. Pai de misericórdia, mas os doentes agora, que quando forem colocadas as suas roupas sobre seus corpos, esses lenços também, quando tocarem nos corpos enfermos, que a unção do Altíssimo, do poderoso de Jacó, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que a unção do Senhor seja derramada sobre cada um, e cada um receba a vitória, receba a bênção, receba a graça do Senhor. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje e eu desejo que o Senhor nosso Deus fique com todos vocês e vocês também não se apartem dele, e nós vamos prosseguindo o nosso caminho. E cremos que em nosso próximo programa nós estaremos todos juntos novamente em companheirismo ao redor da bendita palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.